Boa tarde, gente amiga, boa tarde, Rádio Web Manaua, programa Horizontes no ar. Então, programa Horizontes é um programa da Rádio Manaua que tem a direção de Beatriz Fagundes. Nosso gerente em tecnologia é Jefferson Sampaio. Nas redes sociais, nós temos Sheila Fagundes e na divulgação, relações e parcerias, Daniela Castro. Manaua, a voz da resistência. Você pode nos ouvir através do nosso site, manaua.com.br. Lá você vai ouvir o programa Horizontes e entrar em contato comigo através do WhatsApp, 981258605. Para as pessoas que estão nos assistindo através das lives, Manaua Rádio Web, nós temos lives, né? O programa Horizontes está no Facebook, no YouTube e no Twitch. Lá no próprio chat da live, você vai interagir conosco. Coloque ali a sua pergunta, dê a sua colaboração. Tá? Nos ajude a fazer o programa, porque sem você o programa não acontece, certo? Porque os nossos programas, né? Nós temos aqui agora a parte mais importante. Os nossos programas são diários. Nós temos programas sobre análise política, entrevistas, programas de saúde que falam sobre a saúde, programas que falam sobre a educação e programas musicais, né? E aqui o nosso programa Horizontes, de segunda, quarta e sexta, das 15 horas às 16h30. Mas para estarmos no ar diariamente, nós temos para lhe oferecer o financiamento coletivo. Nós nos mantemos com o financiamento coletivo. Então, acesse o site manaua.com.br/doe. Lá você encontrará várias opções, vários valores e várias opções. Seja um colaborador da rádio, né? Faça essa contribuição para a rádio se manter no ar. Então, pelo site, você vai escolher a maneira que melhor lhe convier e o valor. Temos uma outra maneira para você contribuir, através do WhatsApp de Marilene Pullman, 51, que é o código de área, 993931747. Temos a terceira maneira ainda de contribuição, que é o Pix da Manaua, @gmail.com. É a maneira mais fácil e mais rápida. Por esta maneira que eu faço a minha contribuição mensal para a Rádio Manaua. Pix da Manaua, tudo junto, @gmail.com. Faça essa colaboração, né? Seja um amigo da Rádio Manaua, venha fazer parte desta comunidade. Rádio Web Manaua, a voz da resistência. Essa rádio tem por objetivo levar o conhecimento, a notícia, esclarecer, mostrar a importância de uma mídia independente e progressista. Portanto, precisamos do seu apoio. E este apoio tem que ser mensal. Pedimos aqui que seja mensal esta contribuição para a manutenção da Rádio Web Manaua, certo? Quem estiver conosco no Facebook, assistindo a live ou através do Twitch, eu peço aqui que você migre, né? Migre para o YouTube, Manaua Rádio Web. Vá até o YouTube, lá você vai fazer a sua inscrição, dar o seu like, compartilhe a live. Precisamos aumentar o número de inscrições do nosso canal, certo? Nós estamos fechando quase 2.000 inscritos. Vamos ver se nessa live de hoje a gente conquista, né? E encerra e fecha, né? Redondinhos 2.000 inscritos no canal da rádio no YouTube. Desde já agradeço. Hoje nós vamos falar sobre a família moderna. Nossa convidada é Néa Tauil, né, que já é nossa conhecida aqui no programa Horizontes, né? Desde o ano passado, desde que o Horizontes, né,
iniciou. A Néa está sempre aqui conosco. É um prazer, ela já está aqui na nossa salinha, é um prazer recebê-la, Néa. A Néa é psicóloga e psicoterapeuta, especialista em psicologia clínica. Há mais de 20 anos trabalha com atendimento psicológico para adolescentes, adultos e casais. É presidente do movimento social Família Eu, Educando para o Amor Próprio. Num primeiro momento, né, quando ela criou este movimento, ela se dedicou junto à Câmara dos Vereadores, junto à Prefeitura, e conquistou o Dia Municipal da Família Eu, né, do Amor Próprio, que é 28 de fevereiro. E hoje, nos bastidores, né, nós conversando antes de irmos para o ar, ela está conquistando, então, o Dia Estadual, né? E tem como meta, né, fazer com que o Dia do Amor Próprio seja nacional, né? Isso ainda a gente vai conversar com ela, mas hoje, né, hoje o tema do programa é a família tradicional, que tem a estrutura tradicional, e a família moderna, que é mais independente e flexível. Boa tarde, né? É um prazer recebê-la. Vamos, então, iniciar aqui o nosso debate e peço para a audiência colaborar enviando as suas perguntas. Tudo bem? Boa tarde a todas, a todos. Obrigada pelo convite, Leia. É imensa, né, a alegria em estar aqui novamente, ocupando esse espaço. E agora, para falar sobre a família moderna. Falar sobre família, né, Leia, é um tema muito importante que precisa ser falado com frequência, pois, independente da forma, da construção, né, do núcleo familiar, seja ela tradicional ou moderna, infelizmente, né, todos os dias as manchetes dos jornais mostram o quanto, né, muitas famílias parecem desequilibradas. Há muita tensão, né, falta de comunicação, incapacidade de lidar com as emoções, falta de apoio mútuo, vários tipos de violência, né, desnecessária e destrutiva, uma atmosfera desestimulante, né? E isso torna seus membros incapazes de se desenvolver positivamente. A casa, ela mais parece, né, uma zona de guerra do que um lugar seguro. Então, é importante a gente, né, estar trazendo... Ainda mais com esses 2 anos de pandemia, né? Piorou a situação, Provocou, né? Provocou. Uhum. Exatamente. Você veja como é importante a gente estar realmente abrindo esse espaço para falar cada vez mais, né, sobre essa instituição, família, tão importante na vida, né, gente, de cada um de nós, porque tudo começa, né, com a família. Então, resumidamente falando, para a gente ter uma noçãozinha, nada muito longo, mas assim, um resumo históricozinho aqui que eu fiz, para falar um pouco assim de como nós chegamos a essa família moderna, porque nós começamos, né, com a família tradicional, lá no Império Romano, lá no ano 27 a.C., até o ano de 476 depois de Cristo. O conceito de família passou a designar a união entre duas pessoas e seus descendentes. Então, nesse momento, tem início também a ideia de matrimônio. Isso assegurava a transmissão de bens, estatuto social, de forma hereditária, né, dos pais para os filhos. Aí depois vem durante a Idade Média, né, que vai do ano 476 depois de Cristo até 1453, que houve, né, o estabelecimento da união matrimonial, como sacramento da Igreja. Então, essa mudança, ela é uma marca, né, da relação entre a Igreja e o Estado. Então, surge aí a ideia do casamento como uma instituição sagrada, indissolúvel, né, e destinada à reprodução. Então, é durante, né, esse período que se consolida o conceito de família tradicional, composto por pai, mãe e seus filhos. Aquela coisa assim, com os papéis né, bem definidos, aquela coisa patriarcal. Aí vem no cenário global, muda com a Revolução Industrial.
lá em 1760, que trouxe, né, um forte avanço na tecnologia, avanço das indústrias e a migração da população do campo para a cidade. Quer dizer, enfim, trouxe muitas inovações. Então, é no período após a Revolução Industrial e a consolidação, né, da contemporaneidade, houve um aumento da complexidade das relações e das possibilidades de formação de diversos tipos de família. Então, essas mudanças fez com que houvesse uma evolução do próprio conceito do que é família, né? Do que seja família. Sim. Então, questões relativas ao matrimônio e à reprodução, eles começaram a perder força. E o fator determinante para a formação de uma unidade familiar torna-se o afeto. Atualmente, né, após debates envolvendo diversos setores da sociedade, o direito brasileiro ele assumiu de que a constituição familiar fundamenta-se no afeto. Esse entendimento substitui o conceito de família tradicional, que baseava a família no matrimônio e na procriação. Então, em outras palavras, segundo a Constituição brasileira, né, o conceito de família, ele abrange diversas formas de organização fundamentadas na relação afetiva entre seus membros. Então, dessa forma, a família atualmente, ela é entendida como um grupo de pessoas unidas por laços afetivos. Então, assim, todas as relações, né, que se baseiam no afeto, na convivência e no sentimento de união familiar, passam a ser compreendidas como família. Então, gente, nas últimas décadas, né, rompeu-se o conceito de família tradicional, como eu disse agora há pouco, né, aquela com papéis definidos, composta por pai, que era o provedor da casa, sim, a mãe, a cuidadora, né, da família, e seus filhos. E chegamos à chamada família moderna, com uma estrutura mais independente, mais tolerante, flexível, que respeita as particularidades de cada um, né, dos integrantes, e não se cinge a esquema pré-estabelecido de papéis tradicionais da mãe, pai, filho ou filha. Na família moderna, o laço sanguíneo ele passa a ser secundário. E o mais importante é o laço afetivo. Assim, a família moderna, ela define muitos tipos de família, né? Desde a formada por um casal, né, heterossexual, pai, mãe, até a que é composta por pais solteiros, né, casais do mesmo sexo, ou casais com filhos de relações anteriores. São Sim. muitos tipos de família. E eu trouxe aqui uns para citar, alguns para vocês terem ideia desse modelo, né, de família, as características de cada uma, porque realmente são muitas formações, são muitos tipos. Por exemplo, a família reconstituída. A família reconstituída, ela se caracteriza pela introdução de uma nova relação conjugal na família, com a existência ou não de filhos de relacionamentos ou relações conjugais anteriores. Então, a gente leva ali, né, para essa relação, até filhos de outra relação. Então, dessa forma, tratam-se de famílias formadas ou reconstituídas por pessoas alheias à família, que normalmente vem de outros núcleos familiares. Então, aqui, ó, depois um exemplo. Em uma família de pais divorciados, um dos progenitores começa um novo relacionamento conjugal com uma outra pessoa. Essa situação implica que os filhos, né, se adaptem à chegada da nova companhia de seu progenitor, do pai ou da mãe, sobretudo se essa vier a morar na mesma casa. Então, vamos fazer aí, né, uma junção de várias famílias. Aí nós temos também a família monoparental. São aquelas que são formadas por um dos progenitores, ou seja, o pai ou a mãe, e seus filhos. Isso é um tipo de família, né, monoparental também. E essas situações, elas podem ocorrer por diversas causas, né, como a separação, o divórcio dos pais,
onde apenas um dos progenitores... O quê, velho? Viuvez. Isso também, a viuvez. São várias situações, né? A mãe pode ser mãe solteira, né? Sem conhecer, né? O pai, inseminação artificial, adoção, gravidez não desejada, falecimento, como você disse, de um dos progenitores, né? A viuvez. E também tem casos de abandono, né? Quer dizer, existem diferentes tipos de família monoparentais, né? Olha a quantidade. Temos a família homoparental, que é a família homoparental, como o seu nome indica, ela se refere àquelas famílias nas quais os progenitores, né, são homossexuais. Ou seja, os progenitores compartilham o mesmo sexo. Então, sejam 2 homens ou 2 mulheres. Então, quando esses casais optam por ter filhos, geralmente recorrem à adoção. Olha lá, ó. Olha aí O os tipos, Jefferson, né, né, de na nossa estruturação. telinha, ele já Adorei. Uhum. Bem legal. Então, ó, Pode comentar essa imagem, né? então, quando esses casais optam por ter filhos, né, no caso do tipo da família homoparental, né, aqui na telinha são vários tipos de formação, né, de construção familiar. Ali está mostrando os 10 tipos. Então, no caso do casal homossexual, né, casais homossexual, são 2 homens ou 2 mulheres, e etc. Então, esses casais, por exemplo, quando eles optam por ter filhos, geralmente recorrem à adoção ou inseminação artificial. Tão importante, né, gente? Essa questão da adoção também é um outro tema interessantíssimo. Antigamente, esse tipo de família, a homoparental, era menos vista, já que socialmente, né, eram mal vistas em comparação com as famílias heterossexuais clássicas. E, portanto, tinham mais dificuldade para conseguir até a adoção, né? Bem diferente do que a gente está vendo hoje. Apesar, né, de ainda ter, sim, um preconceito enorme, mas acho que a gente está melhorando nesse sentido, né? Porque quanta criança aí que pode ser adotada, né, para o casal homossexual. Claro. E antigamente, né, era tudo muito escondido, né? Poderia até ter a família, mas não era dito, não era visto, não podia lembrar, não podia comentar. A própria violência doméstica, né? Ela não é agora que ela está acontecendo, ela já acontecia, né? A gente fala até muito assim, segredos de família, que até é um tema muito interessante para a gente falar só sobre isso, segredos de família. Porque o que ele gera de sintoma destrutivo dentro da família, o tal segredo de família, é um assunto muito interessante para a gente trabalhar, só exclusivamente sobre isso. Porque, na verdade, a violência psicológica, a violência doméstica, a violência sexual, ela está só sendo, né, vista, né? Escancarada. Porque sempre aconteceu. Aí, um outro tipo de família é a família anaparental, que são as famílias que não possuem a figura dos pais. É onde os irmãos, né, tornam-se responsáveis um pelos outros. É um outro tipo também de família moderna. Olha aí, há outro tipo de família, a família adotiva. A família adotiva, ela faz referência, né, àqueles pais que decidem adotar uma criança, mesmo que não sejam seus pais biológicos. Deverão exercer o papel ou a função de pais, de modo que serão eles, né, que educarão seus filhos adotivos e realizarão todas aquelas tarefas que todos os pais biológicos realizam normalmente. Você veja, é importante também nessa questão da adoção, né, gente, porque o ato de adotar, ele gera um benefício muito positivo para os dois lados, né? É um benefício mútuo entre os dois, entre os pais adotivos e os filhos. Sim. Por um lado, né, as crianças recebem a oportunidade de ter uma família, já que anteriormente foram abandonadas, né, por seus pais biológicos. É fato que pode gerar grandes consequências traumáticas em função da situação, né? Então, por outro lado, os pais adotivos, eles estão beneficiados, né? Pois também podem realizar o desejo de serem pais ou mães, que não puderam, né, ser, por uma série de motivos. Então, os dois lados se beneficiam, né? Sim. Com essa questão da adoção. Olha aí, ó. O Gerson está arrasando nos tipos de família. Temos também aquela família sem filhos, que também é um tipo de família, né? É um casal que vive junto, que possui um projeto de vida em comum, e que se ama e se apoia. Um casal, né? Um casal de adultos, mesmo sem filhos, também pode formar uma família, que tanto pode ser um casal heterossexual como um casal homossexual, né? Sem filhos.
E também nós temos essa família que está bombando, né? Que é uma família chamada multiespécie, que é aquela constituída pelo vínculo afetivo, olha aí o laço afetivo, entre seres humanos e seus animais de estimação. Isso, os pets. Exatamente. Eu ia comentar essa família para você. Que é o então, casal. E o nome dessa família é família multiespécie. Olha aí que interessante. Porque você veja, né, se a gente falar hoje o conceito de família como um laço afetivo, o laço que, né, afetivo que a gente acaba desenvolvendo com nossos pets é uma loucura, né? Eles se tornaram membro da família. Não fica lá mais jogado, amarrado no quintal, jogada, né, como antigamente. Tá ali, amarradinho, o dia inteiro preso. Não, ele, né? Ele veio para dentro como um membro, né? E tem os seus direitos também, né? Sim, garantidos. Todo um aconchego, olha lá. Que lindeza. Então, vocês vejam, né, gente? Eu ficaria aqui horas e horas, né, falando sobre os tipos de família, porque são muitos, né? Mas deu para ter uma ideia a quantidade de tipos, né, que existem de famílias. Família poliamor, né, que é a família com 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem, e assim vai embora, né? E muitas outras. Famílias numerosas, né, com muitos filhos, e não para. Mas também, né, importa dizer que não se pode negar que, independente da forma, né, da construção do núcleo familiar, que nós acabamos de falar desses tipos de família, que na verdade é uma construção, né, de um núcleo familiar, permanece o quê? Permanece firme a importância do papel da família, né, na vida de cada um de nós, do desenvolvimento de cada indivíduo. Pois ela é uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento, né, dos mesmos no meio social. E até um ao outro, né, não só dos filhos. O próprio casal, um influenciando o outro. Mas também eu acho importante, né, Léa, dizer aqui, falar que, infelizmente, né, nós começamos a falar no início, nem todo ambiente familiar é um local seguro, como a gente gostaria que fosse, né? Onde existe harmonia, né, afetos, proteção, relações saudáveis, né? Apesar do avanço aí, né, da Lei Maria da Penha, a violência doméstica ainda é manchete diária, né? Sim. No atual cenário. Até a violência contra nossos pets, né, gente? Não é verdade? Então, eu acho importante também, né, Léa, falar um pouco, resumidamente, sobre essa questão da violência doméstica. Sim. Porque ela é um fenômeno, né? É um fenômeno que não distingue o tipo de família. Né? Me dá licença. Não distingue a classe social, raça, religião, orientação sexual, idade, etc., né? Tá bom. Antes de a gente já querendo, né, seguir por esse lado, mas eu quero aqui, porque já tem elogios para você. Já temos pessoas aqui conosco, tanto no Facebook quanto no YouTube. Adriana Petter diz: Neta, Will, mais uma vez, uma alegria te ouvir. Que o Dia do Amor Próprio se instale de vez nas famílias. Parabéns. Temos Obrigada. Isso, tá aí, olha só, né? Então, no Facebook, André Luiz, um amigo, e a Adriana, né, nossa querida amiga aqui da Rádio Manaua. E aqui no YouTube, Marilene Pullman, Mary Tosti. Boa tarde, psicóloga Néa e Léa. E a Marilene também, dando boa tarde. Linda Medeiros, boa tarde, psicóloga do amor próprio. São muitos tipos de família moderna. Na sua opinião, você acha que a família da população LGBTQIP+, sofre mais preconceito? Mas antes de você responder, Elani Maria, boa tarde, parabéns, querida Néa, excelente. Então, vamos ver então a pergunta da Linda. Se a família da população LGBTQIP+, sofre mais preconceito? Olha, vou responder essa pergunta, mas antes quero agradecer a presença da Mary Totti, querida amiga também. A Mary está lá nos Estados Unidos nos assistindo. Obrigada. Eleni também, Maria, lá no Maranhão. Olha, Léa, estamos indo longe, hein? Coisa boa. Ampliando os horizontes.
Aham. Obrigada, obrigada a toda, Adriana, povo gaúcho, né? E todos que estão aí nos assistindo, os amigos queridos. A Marlene também, muito obrigada. Então, assim, com certeza, né, Linda Medeiros? Eu acredito que sim. Eu estive aqui, né, lembra, falando sobre a desconstrução do preconceito sexual. Nós falamos Uhum. muito, né, sobre a população, né, LGBTQI+, né? A questão do preconceito, quanto precisa desconstruir. E essa população também tem o direito, né, constitucional de construir a própria família, Claro, apesar, né, do preconceito, da né, sociedade. principalmente, né, da classe hétero, né, que acha que só heterossexual tem direito, né, a ter família, etc, etc. Mas eu acho que sim, e eu acho que a gente tem que batalhar para cada vez mais informar, né, porque eu acredito que a informação é que vai esclarecer e nós vamos vencer os preconceitos. Porque pode fingir que não existe, mas existe. A diversidade Claro, sexual claro. existe, a diversidade familiar existe, e nós temos aqui o quê? É aceitar, porque todos nós somos dignos de respeito, né? Uhum. Independente de classe, cor, tipo de família, orientação sexual. Uma coisa que é importantíssimo ensinar nas famílias é o respeito. Então, Uhum. sim, Linda Medeiros, vamos aí, né, o nosso movimento, Família e Eu, ajudar nessa desconstrução, que a informação é que vai ajudar, né, Leia? A Claro. desconstruir tanto preconceito, né? Exatamente. E aqui, voltando para a pergunta da a Vera Lúcia é nossa amiga aqui da Rádio Manaus, que conhece, a Nea conhece ela Claro, apresentou o programa Horizontes comigo, né? Esse ano em que ela está afastada. Então, ela um diz beijo, assim, Verinha. então ela diz assim, educar, né? Esta tarefa, né, é difícil, né? É uma tarefa, não é uma tarefa fácil, ela diz aqui. O que você poderia dizer em relação assim ideias chaves para a educação dos filhos nessa relação familiar, né? Você aí já havia dito, né, que a família tem que trazer isso aí, né? O amor, o respeito, né? Tem que ter esse ensinamento. A partir disso, que outras ideias chaves para educar, né, os filhos nesse sentido de da família, da constituição da constituição não da instituição família. Eu vou falar um pouco sobre essa questão lá na frente, né, que eu vou responder com mais detalhes sobre Sim. isso, para a gente fechar esse assunto, porque, na verdade, essa é a minha proposta, né, Leia? Educar para Uhum, o amor próprio é educar para quê? A criança uhum, aprende o que ela vivencia. Então, se claro. eu sou escutada, né, acolhida, tratada com respeito, né, não é porque eu sou pequenininha que eu tenho que ficar levando, né, tapa na cara, que eu tenho que ser humilhada, maltratada e muitas vezes violentada. Então, assim, a ideia da educação para o amor próprio é justamente isso, é uma educação que tem uma disciplina positiva, que Uhum, constrói o sujeito para ser na idade adulta saudável, e não um sujeito imprestável, como a gente está vendo aí, né? Que a gente, olha aí, ó, terapia da família aí, obrigada, Jé. Então, assim, sujeitos que chegam na idade adulta produtivos, né? E não improdutivos, porque o que nós uhum, temos, né? Olha aí as prisões, olha aí as casas, né, de dependência química. Então, nós temos que pensar nisso, porque se começa tudo em casa, nós temos que começar a trabalhar a forma de educação dentro de casa, que é a propósito do movimento social Família Eu. E hoje, no mundo, né, como a gente vive uma cultura, infelizmente, a cultura do ódio, nós estamos aí lutando para construir a cultura do amor próprio, que é essa cultura que propõe o quê? Amor por si mesmo, para que eu seja capaz de respeitar o próximo. Mínima uhum. coisa, né, gente? Respeitar o outro. Não precisa nem amar o outro, mas respeita, né? Que é o que a gente está vendo o que é, uma falta de respeito absurda. Então, que vem o quê? Que começa dentro de casa, né? A violência doméstica, ela mostra muito o quê? Em casa, eu sofro violência física. Em casa, eu sofro violência psicológica. Em casa, eu sofro violência sexual. Como é que eu vou chegar, né? Lá na escola? Como é que eu vou chegar no meu trabalho, né? Na minha idade. Muito durante a infância, o sofrimento infantil, o sofrimento do adolescente, até chegar na vida adulta. E essa pessoa vai para o social. E nós estamos vendo a consequência aí, né? Diariamente. As Sim. manchetes estão mostrando. Por isso que eu trouxe essa questão da violência doméstica, e depois eu vou falar um pouco mais aprofundado para responder a questão da pergunta da Verinha, muito pertinente, assim como também a questão da pergunta da Lina também é muito pertinente.
que a violência doméstica é esse fenômeno que não distingue, né, o tipo de família, classe social, raça, religião, orientação sexual, etc. A violência doméstica ela envolve alguns tipos de violência praticada por parte de uma pessoa contra outra no contexto doméstico. Nesse contexto, então, assim, eu separei 4 tipos de violência, que é a sexual, a física, a psicológica e a negligência familiar. Eu acho importante, Leia, a gente deixar claro cada uma dessa violência, e é importante que as pessoas tenham consciência do que se representa, né? Cada uma dessa violência. Quanto mais a gente puder abordar e estar trazendo, é informação, e isso vai ajudar muito. Então, por exemplo, a violência sexual. Esse tipo de violência é qualquer comportamento em que o parceiro ou a parceira força o outro a protagonizar atos sexuais que não deseja. Alguns exemplos, tá? Pressionar ou forçar o parceiro ou a parceira para ter relações sexuais quando este não quer. Pressionar, forçar ou tentar que o parceiro ou a parceira mantenha relações sexuais desprotegidas. Forçar o outro a ter relações com outras pessoas. Quanto ao abuso sexual infantil, isso nós estamos falando entre parceiros, né? Agora, com relação ao abuso sexual infantil, ele compreende a relação dos direitos sexuais que se traduz pelo abuso, né? Ou a exploração do corpo e da sexualidade da criança. Ao envolver e despertar, né, meninas e meninos para o sexo precocemente, né? De maneira deturpada e traumática. Porque a criança não está preparada, né? Então, veja que essa questão da violência sexual aí, ela é danada. Tanto, né, no casal, quanto criança, adolescentes. Aí nós temos outro tipo de violência, né, considerada violência doméstica, né, no ambiente doméstico, é a violência física. Sim. Caracteriza, né, por uma ação proposital por parte de um agente agressor que provoque dano físico ao parceiro ou parceira, à criança ou ao adolescente. Então, a violência física, ela envolve os danos no corpo, causados por murros, pontapés, queimaduras, apertões, beliscões, espancamento, ou outros tipos, né, de ações agressivas. Muitas famílias, aí que entra a educação para o amor próprio. Muitas famílias, inclusive, usam a violência para disciplinar a criança ou o adolescente. Uhum. Esse tipo de ato, né, esse tipo de violência traz consequências físicas e psicológicas terríveis e que costumam levar o quê? A mais violência, né? Eu aprendi com violência, eu vou fazer o quê? Eu vou reproduzir essa violência. E toda uma sociedade acaba pagando o preço alto dessa violência. A violência psicológica, ela é um tipo de violência, né, em relação ao parceiro ou à parceira, a criança ou adolescente, de uma forma constante. Ela que se manifesta através do quê? Xingamento, né, constantemente xingando, a desvalorização, humilhação, ameaça. Gritos. Gritos, né, a hostilização, olha aí, o desrespeito, a ridicularização, indiferença, discriminação, rejeição, né, crítica, culpabilização. Olha quanta coisa que envolve a violência psicológica. A gente, às vezes, muitas vezes, né, acha que não é uma violência e é, né? Como você falou, gritar é uma violência. Então, isso tem que ser dito, né, esmiuçado, para as pessoas entenderem cada vez mais e perceber, nossa, eu estou sofrendo, né, violência psicológica. Porque a violência física é fácil, né? Como eu já falei outras vezes aqui, né, essa violência, esse hematoma que fica na alma, que não é visto, da violência psicológica, né? Então, você veja, ela é um tipo comum, mas, ao mesmo tempo, a mais difícil de ser detectada, né? Principalmente por não deixar marcas visíveis. Claro, porque é velada, né? Hein? Né? É velada, né? Às vezes a pessoa, um casamento, né? O marido ou a esposa, né? Ser crítico, né? De tudo que o outro fala, coloca crítica, né? E você vai pensar que isso é uma violência psicológica que você está sofrendo? Não, claro, a pessoa não se dá conta, né? Que cara chato, ou que mulher chata, né? Fica o sinônimo de chato, mas não, né? Não é? Tá ali, né? Exatamente. Né?
E o quanto nessa violência psicológica, não só a física, o quanto ela leva ao adoecimento, né? De várias formas. É seríssimo, por isso que eu falei e volto a falar. Temos sim que esmiuçar, explicar cada vez mais o que é essa violência psicológica, né? Que é tão séria. Imagina isso, né, na infância, e chega na idade adulta, uma criança, né, lidar com rejeição, uma criança lidar com indiferença, uma criança ser Tipo assim, ó, ridicularizada, um né? exemplo, a indiferença, né? A indiferença, né? A Terrível. esposa ou o marido fica 2 dias sem falar, sem conversar, né? Rejeita, né? E Despreza, extremamente educado. Vem não a é? educação, né? Em função da indiferença. Sim, pois não, claro, qualquer coisa assim. Mas não se fala sobre aquilo que está incomodando, simplesmente ignora. É uma violência, né? Claro, e você veja que isso vem do nosso aprendizado, né? Porque eu Sim. costumo dizer, a infância, ela se estende para a idade adulta, porque nós temos memória. Então, todas as Uhum. nossas vivências infantis, os nossos traumas, tanto questões positivas como negativas, estão na nossa memória, a não ser que você, né, Porque tenha lembra Alzheimer. muito, vai para a infância, tipo assim, o pai rabugento, né? O pai mal-humorado, que não fala com os filhos, ou que não fala com a mãe, e a criança vai assistindo aquilo, né? Vai vendo aquilo. É interessante isso aí, realmente. Sim, e você aprende o que você vivencia, e isso tem que ser muito Claro. falado, porque não dá para falar assim, pronto, eu cresci, acabou tudo. Não, não acabou nada. A criança, a gente tem até aquela, né, teoria da criança interior, né, que se fala muito da criança interior, que eu chamo muito do eu interior, eu criança interior da família eu, porque a família eu também é um sistema, né? Esse nome família eu que eu criei, ele tem um propósito, porque a psicologia sistêmica, ela tem o conceito de que a família é um sistema que é composto por vários sistemas. Né? Então, o todo, essa visão do todo, a nossa educação não ensina a gente a olhar o todo. Então, eu acho muitas vezes a confusão de que o autocuidado é cuidar do cabelo, é cuidar da pele, né? Amor próprio é isso, né? Não, autocuidado é isso, não. É muito mais que isso, né? Porque, na verdade, cada um de nós é uma família, cada um de nós é um sistema. Porque se o meu físico não. O físico é um sistema, se ele não tiver, funcionar legal, ele vai atingir os outros sistemas, a minha saúde mental, a minha saúde emocional, a minha saúde sexual, né? Cada eu é um sistema. Eu mental, eu emocional, eu físico, eu sexual, eu social, eu espiritual. Olha aí, que maravilha, o nosso site. Obrigada, Zé. Divulgando o nosso site aí. Então, a minha ideia de família eu justamente essa. Cada um de nós é um sistema, não é verdade? E que comporta o quê? Vários outros sistemas, que é o eu físico, o mental, o emocional. E nós precisamos aprender a cuidar de todos eles. Por quê? Eles formam o todo, assim como a família. A família, Uhum. né? O que forma o todo? Cada membro forma a família, não é verdade? Então, se um Sim. membro, né, tem alguma coisa acontecendo com um membro da família, vai afetar toda a família. Então, nós temos que fazer uma visão geral desse sistema como um todo. Então, família Isso eu tá aí. aí, ó, cuidar cada um, cuidar da sua família eu também. Começa por aí, né? Olha Assim, a aqui. nossa educação nos preparar para isso, né, Léa? Porque essa coisa da saúde mental e emocional, ela está bombando agora com a pandemia. Mas sempre foi um preconceito horroroso, né? Falar em saúde mental, falar em depressão, não é verdade? Que mas se teve, né? O Marco Santista aqui no YouTube. Parabéns, Neta Will. Você nota os pais mais afetivos hoje do que alguns pais no passado? Uma pergunta. Daí ele diz: acredito que hoje o que importa nas famílias é a educação, o amor, independentes da forma. Parabéns sempre. Então, você como psicóloga de adolescente, adultos, né, de filhos, de pais, né, de casais, enfim, você nota os pais mais afetivos hoje do que alguns pais de anos atrás, do passado? Max, querido, obrigada pela presença. Olha, na verdade, é muito relativo, mas eu acho que sim, né? Houve muita mudança, acho que a transformação está aí. Eu acredito sim que tem muitas pessoas muito mais afetivas, e tem pessoas que receberam, sim, né, uma educação mais afetiva, de diálogo,
de acolhimento, de empatia, de respeito, né? Não dá para a gente generalizar. Mas tanto que eu trabalho como psicóloga, né, clínica, que eu pude ver, né, no meu consultório e desenvolver esse movimento Família Eu, justamente por essa falta de afeto, de acolhimento, que vem Sim. vindo, né, lá do nossos antepassados. E nós temos que falar da transgeracionalidade, né? Vai passando de pai para filho, aquilo que nós acabamos de falar, né? Da repetição. Exatamente. Então, por isso que é importante, onde entra aí a questão da terapia, que eu falo, a terapia da família eu, é eu poder também rever, né, as crenças, a educação que eu recebi da minha família para melhorar, né? Porque senão eu vou ficar repetindo o que eu aprendi em casa. E, infelizmente, a maioria de nós recebemos, né, gente, violência física, violência psicológica e muitos, as três, até a violência sexual. No meu consultório, né, o que eu mais escuto é justamente o quê? Consequências desses abusos, que acabam levando, né, ainda bem que muitos vão procurar, né, pelo Sim. tratamento psicológico, porque você sabe, essa coisa que eu te falei do próprio preconceito, muita gente, né, chegou a situações assim, até de suicídio, por não buscar ajuda, né, porque, gente, os abusos geram até depressão, não é verdade? Uhum. Ah, Magali, olha aí, minha Olha aqui. família pet, minha Né, multiespécie. olha só. Então, Ah, Marcos, eu acredito sim que temos muita gente afetiva, né? Muita gente boa, como também tem muita gente que ainda traz, né, resquícios do ambiente onde cresceu. Mas tem muita gente aí também, né, se tratando, se cuidando, mesmo essas que vieram de um ambiente pesado, que conseguiram, né, estão conseguindo tratar e melhorar, que é isso que nós temos que fazer, né? É tentar melhorar hoje. Não dá para ficar repetindo aquilo que fizeram comigo. Eu sempre falo isso, né? Legal a gente adulto agora, tá, eu não recebi educação para o amor próprio. Tanto que eu falo, né? Não recebeu educação para o amor próprio, vai buscar a terapia da família eu, para que você possa o quê? Nesse momento, resgatar o teu amor próprio, né? Se conhecer, melhorar como pessoa, entender o que foi feito contigo, e não passar uma vida inteira, né? Quebrado, porque você não recebeu uma educação para o amor próprio, não foi amado, não aprendeu a se amar, foi abandonado, etc. perfeito. Então, vamos lá. A outra violência que eu trouxe aqui para vocês também, que é bem danada, é chamada a violência, que é a negligência familiar, que é um tipo de violência doméstica, né? Esse tipo de violência, ele ocorre com frequência e é fácil de ser detectado, porque trata-se de falta de ações por parte da família perante os aspectos dos cuidados, né? Médicos, educacionais, higiênicos, de supervisão e físicos, né? E pode ser manifestada de uma maneira moderada ou severa. Tem bebê, gente, que deixa um bebê sujo no berço às vezes 3 dias. Sim. Histórias horrorosas. E outra maneira de se exercer a negligência, que é o abandono, né? É realmente abandonar a criança, né? Quantas histórias que eu conheço de criança que a mãe e o pai dizem, olha, fica aqui um pouquinho que eu já volto e nunca mais volta. E a criança fica ali, ó, Deus dará. Imagina, né? Sim. Difícil chegar na vida adulta nessa situação. Então, são muitas situações de violência, né? De falta de respeito com o outro, com Ah, o próximo. Essa até falta, né? Que eu falo muito. Hã? tem, né? Até aquela negligência, não no sentido da higiene, né? Mas no sentido de não conversar com o filho. A Sempre estar afetiva, no trabalho, né? a Sempre estar. física é uma delas, né? Mas a Uhum, afetiva, como eu estou falando, de acolhimento, de respeito, de diálogo, né? uhum, De uma uhum. educação com disciplina positiva, não uma disciplina negativa, porque as pessoas acham que essa coisa que vem lá do antigo, né? Lá de trás, né? Só que muitos repetem, né? Como hoje a gente está vendo um retrocesso em vários âmbitos, né? Que nós precisamos ficar muito alertas, porque imagine, né? A gente voltar lá atrás, 1760, que beleza. Mas a gente está vendo isso e temos que ficar muito antenados, por isso que eu te falei que a informação é a nossa salvação. Olha Então, só. você veja, né, essa questão também é muito triste, né, essa negligência. E o que vai, qual é a resposta, o que vai ser depois na vida desse adulto, né, dessa história? Cada um tem a sua história, como cada um tem a sua família e a sua história familiar. E isso é importante a gente rever, né? O que você sabe da tua história familiar? O que você aprendeu? Né? Quais os papéis? Que tipo de papel, né, o pai, a mãe, os irmãos, você, tudo dentro de um sistema, né? A família é um todo. Então, é legal a gente fazer essa avaliação sobre observação do todo, não só das partes. Então, Entendeu?
É? Então, assim, para você ver, eu falando dessa violência, são muitas as consequências, né, geradas pela violência sexual, violência física, psicológica e pela negligência familiar. Então, eu vou citar só umas aqui para a pessoa, né, se dar conta o que essa tal dessa violência, né, pode fazer com uma pessoa e como isso é grave, né? Não só para a pessoa, como para a sociedade. Então, a gente pode pensar assim, ó, claro, né, falta de amor próprio, né? Se eu não fui amada, não me ensinaram com amor, eu vou crescer como? Muitas vezes me odiando. Eu já atendi pessoas, gente, que não podia nem olhar para a própria cara, não tinha nem espelho em cara, de tanto que se odiava. Só para você ter uma ideia. Não posso nem me olhar, de tanto que eu me odeio. Já ouvi muitas vezes isso. Então, você veja, a própria a falta de amor próprio, a baixa autoestima, depressão, fobias, vários tipos de fobia, estresse, ansiedade, insegurança interpessoal, alterações psicossomáticas, né, que as questões físicas do corpo, problemas de relacionamento, olha aí a violência doméstica, né, olha aí o ciúme patológico, nós já falamos aqui também sobre o ciúme Sim, patológico, sim. baixo rendimento escolar e profissional, abuso de substância nociva, gente, o que é dependência química, né? Está aí, nós estamos assistindo um horror. Problemas de imagem corporal, né? Um grande ídolo que eu tenho, assim, que eu vejo que teve um grande problema com imagem corporal é o Michael Jackson, né? Uma coisa assim patológica. Problemas com sexualidade, são imensos números com problemas relativos à sexualidade, não só ligado à orientação sexual, tentativa de suicídio né? Imagina quantos suicídios nós estamos vendo aí hoje, que ainda não está sendo, né? Fica divulgado, pouco divulgado, mas é assim, imenso. Automutilação, gente. É uma coisa que já voltou as crianças para a escola, e eu estou ouvindo falar que já voltou também essa coisa de automutilação novamente. Lá em 2018 bombava essa tal de automutilação nas escolas, né? Com adolescentes. Incapacidade para lidar com as próprias emoções, né? Então, você veja, são muitos os sintomas, né, que Sim. esses abusos podem. Temos que, Eu só é, citei para a gente ficar ligado, porque nada claro, acontece à toa, temos que ficar, né? Os pais, a família tem que ficar atento, né? não Atento. é? É É importante a verdade. gente dar nome, né, Leia? Vamos dar nome, porque é assim que nós Claro. vamos conseguir romper com esse ciclo da violência. Vamos dar nome e buscar, né, a Uhum. origem dessa questão toda. Então, para finalizar, eu gostaria de voltar a dizer que um dos motivos que eu criei o Movimento Família Eu, porque é onde eu vou, né, eu tenho que falar do meu Movimento Família Eu, né? Eu sempre Claro. falo isso, né? Para onde eu for, eu vou falar da educação para o amor próprio e vou falar da terapia da família eu. Então, o movimento, né, Família Eu, Educando para o Amor Próprio, eu criei esse movimento, eu saí do meu consultório e fui, né, para as ruas, para o social, justamente para quê? Para mostrar a importância, né, da educação para o amor próprio, o quanto é importante a gente mudar o estilo de educação que é praticada na nossa cultura, o quanto é importante a gente, né, criar a cultura do amor e não só a cultura do ódio. Né? São vários tipos de amor, mas todo tipo de amor, gente, começa com amor próprio. Né? Sim. Então, é por isso que eu criei esse movimento e estou aí lutando para combater esse tipo de abuso, né? A violência de todas as formas que nós estamos assistindo. Por quê? Porque eu acredito que a educação para o amor próprio, né, na infância, ela vai fazer o quê? Ela vai desenvolver na criança o amor, a capacidade de dialogar, a capacidade de empatia, não é verdade? A Sim. igualdade de gêneros, vai ajudar a combater o próprio machismo, né? Olha quanta coisa que a gente vê aí, machismo estrutural, racismo estrutural, ela vai combater o racismo, o preconceito sexual, porque ela disciplina com o quê? Com a verdade, né? Ensinando a realidade da vida, preparando a pessoa para a vida, e não para quê? Né? Aquela coisa, arruma um homem em casa e vai ficar ali que ele vai cuidar de você para sempre. Aquela ideia do romantismo, né? Esperar o meu príncipe encantado chegar que ele vai cuidar da gente. Não, Ah, isso é né, muito não antigo. vai, né? Não vai, o outro não vai me salvar. Quem vai me salvar sou eu mesmo. É verdade. Então, eu chamo assim, ó, a primeira força eu chamo de educação para o amor próprio. Que eu falo assim, que hoje o movimento Família Eu, ele trabalha com duas forças. A primeira força é a educação para o amor próprio, que ela é um modelo educativo que defende a ideia de que a criança aprende o que vivencia e reproduz esse aprendizado na idade adulta. Então, por isso, a educação para o amor próprio, ela educa com amor, porque o que você quer que o seu filho reproduza na idade adulta?
né? Vamos pensar, o que eu quero que meu filho reproduza? Então, o que eu vou ensinar para o meu filho? Se na idade adulta ele vai reproduzir o que eu ensinei, acho que a gente tem que pensar, né? Você está É ensinando o verdade. quê? Você está tratando, né? Amor, respeito, Aham. consideração, não é? Né? 15 horas e 53 minutos, né? Tá o Will conversando conosco, né? Aqui a família moderna, né? Praticamente, né? A Né nos deu aqui N conhecimentos, né, para a gente saber, principalmente sobre a violência doméstica, né? Tal da negligência, não conhecia, não tinha prestado É? atenção nisso aí. Que Mas tem legal. perguntas aqui, tipo assim, ó, Linda Medeiros no YouTube e depois tem a Adriana aqui no WhatsApp. Linda Medeiros diz assim, psicóloga do amor próprio. Na Ah, sua opinião, a violência que acontece nas escolas, empresas, são frutos da violência doméstica? como eu falei, né? Se a gente parar para pensar, né? Será que o problema do mundo começa em casa? Porque, na Uhum. verdade, assim, ó, a violência doméstica, ela acontece no âmbito familiar. Porque tem nome, né? A violência doméstica envolve a violência física, a violência psicológica, a violência sexual. Então, ela tem um nome de violência e outras violências, né? Patrimonial, eu não vou nem entrar nesse detalhe. Mas esse tipo de violência, ela é chamada violência doméstica porque ela acontece no âmbito familiar. Aí nós temos o bullying, que também é a violência física, a violência Sim, psicológica, muitas vezes violência sexual, que acontece aonde? Na escola. Por isso que chama sim, bullying. Ela acontece no âmbito escolar. Aí temos a violência que acontece aonde? Nas empresas, no local de trabalho, também violência física, violência psicológica e até sexual, que nós chamamos de assédio moral. São nomes diferentes para o mesmo tipo de violência. sim. Então, eu acredito sim, né? É aquela coisa, o que eu aprendi em casa, eu vou levar para onde? Para a escola, para o trabalho. É disso que eu acredito. E É nós isso temos que aí. trabalhar, né? O âmbito, essa grande instituição que vai, a partir dessa, nós vamos levar para as outras, né? Perfeito. Obrigada, linda. Pergunta muito boa, adorei. Aqui é a colaboração da Adriana, tá? Ela diz assim, ó, entendi o que o Marco quis dizer, é um amigo querido. Então ele diz assim, ó, no passado sabemos que alguns pais não abraçavam os filhos homens. Vi isso pessoalmente e alguns destes homens se tornam macho alfa, no pior sentido. Hoje vejo pais homens que abraçam o filho homem, beijam, apertam. Vejo isso pelo meu filho, pois beijei muito meu filho juntamente com seu pai. E é tipo aquilo, eu não tenho para dar algo que nunca tive. Pais machistas que passam para os filhos isso, a falta de afeto, né? Carinho. Daí ela faz referência que a Xuxa, né, a artista, uma vez até mencionou isto. Fui abraçar o pai e ele repeliu, né? Repeliu a criança, né? Ela, né? E sabemos o que houve com ela. Ah, ela quer dizer, né? E sabemos o que houve com ela. Enfim, é essa situação, né? Tipo assim, é que eu estava comentando, né? Aquele pai bravo, né? Que era muito autoritário, né? Mas ao mesmo tempo ele fazia uma chantagem emocional ali, psicológica, né? Uma violência, né? O cara brava, né? Quieto, sem falar, e os filhos tudo quietinho, sem se mexer, sentado numa cadeira. É o meu violência também, né? É por isso que eu falo assim, olha, você veja que, vamos pensar na transgeracionalidade, ela fala disso, né? Você vai construindo a sua família com base na tua. Então, por que eu falo que a segunda força que o Movimento Família Eu traz hoje chama-se terapia, né? Da família Eu, que eu dei o nome de terapia da família Eu. Terapia da família Eu, para quê? Para você buscar, né? Na terapia, quem não recebeu esse tipo de educação mais afetiva, amorosa, de acolhimento, não precisa morrer, né? Sabe aquele ditado, né? Pau duro morre, pau torto morre torto, um negócio assim. É Sim. mentira, porque eu posso sim, eu posso ter vindo, né? Me entortaram, me deformaram, mas eu posso sim buscar,
né, recursos que me ajudem o quê? A voltar a realmente me humanizar. Porque claro. nós estamos falando de humanização, né? Eu acho que a palavra-chave, né, é humanização. Né? Respondendo a questão a pergunta da Verinha, a palavra-chave, humanização. Nós precisamos humanizar o humano, porque nós estamos como? Desumanizados. E por quê? Porque aquilo que nós recebemos, né? Nós estamos repassando essa desumanização, né, gente? Então, assim, a palavra-chave é humanizar. Então, se eu não recebi, eu posso sim buscar, né, esse tipo de tratamento para rever o que eu recebi, como é que eu estou funcionando, porque eu estou repetindo a historinha, né? Quantas mulheres que chegam no meu consultório e começam, o terceiro relacionamento que o meu parceiro é alcoolista. Aí, trabalhando, a gente chega aonde? O pai era alcoolista. Até que ela vai entender e poder trabalhar toda essa questão, né? Que ela está buscando o que nesses parceiros, né? Esse pai alcoolista, né? Trabalhar toda essa dinâmica para que ela pare de buscar, né? Até inconscientemente, esse tipo de parceiro. E assim vai. Como a própria violência, né? Em si, a física. Quantas mulheres já atendi que chegavam no consultório, né? Sem dente Sim. na boca, dizendo, ai, mãe, novamente ele fez tal. Aí você vai, né? Cresceu apanhando do pai e acha que isso é amor, né? Sim. Acha que esse amor e vai ficando 10, 20, até que não tem mais jeito, tem que... Tanto que eu falo que a violência, a Lei Maria da Penha é maravilhosa, foi um avanço, mas somente criar leis não basta. Nós temos sim que tratar as pessoas, essas pessoas que não receberam, inclusive, a educação para o amor próprio, né? Porque elas precisam resgatar o amor próprio, elas precisam resgatar o autorrespeito, né? Porque você precisa dessa força. Amor próprio é uma ferramenta poderosa que me protege, inclusive Sim. protege a criança. É como, por exemplo, sexualidade, gente. É preciso falar sobre sexo e sexualidade para a criança, explicar, porque é uma forma dela tem de se proteger. Não é verdade? E olha, o perigo, não se pode nem na escola falar, gente, de sexualidade. Isso é gravíssimo, porque é uma porta aberta para cada vez mais acontecer o quê? O abuso sexual infantil. Né? É outra coisa para se pensar muito, né? Para se trabalhar. Então, Léa, só para terminar minha fala dentro do que eu programei, eu convido, né, a todos que estão nos ouvindo nesse momento para que se junte a nós na luta pela construção da cultura do amor próprio, para colocarmos fim na cultura do ódio próprio, que ela, assim, ela é geradora de violência psicológica, violência física, sexual e outras. Então, assim, ó, tem aí nosso site, www.valimeliaeu.com.br. Quem quiser saber mais, né, sobre o nome, sobre o movimento, sobre nossos propósitos, as nossas conquistas, como você falou, né, estamos aí conquistando agora o Dia Estadual do Amor Próprio, né, nós estamos subindo a nossa escadinha, mas estamos subindo, né? Então, pode ir lá entrar no nosso site, tem as nossas redes, né? Seguir também a gente aí nas nossas redes, que eu acredito muito que a união faz a força, que a gente pode mudar esse contexto todo, unindo, né? Colaboração, até desenvolver essa inteligência, né? Chamada inteligência colaborativa. Outro tema, viu, Léa, para a gente trabalhar e trazer para cá, porque é muito importante desenvolver essa inteligência. Sim. E um colaborar com o outro, né? Tá, perfeito. Né, temos ainda meia hora, né? Agora vamos ver essas perguntas, né? Um trabalho maravilhoso que você faz, né? E sempre aqui conosco, né? Sempre procuro te trazer, né? 2, 3 vezes por ano, porque é importantíssimo falarmos muitas vezes sobre isso, né? Que hoje você veio trazer aqui para nós, né? Todo esse conhecimento. Ricardo Coelho, aqui no YouTube, pergunta: o que leva um filho a querer procurar a mãe biológica? Há 20 anos foi adotado, sempre soube, mas tinha vontade de conhecê-la. Que sentimento é esse? Nunca conviveram. Tá? Daí ele continua: descobriram que trabalhavam no mesmo lugar. Hoje se veem todos os dias, incrível. Olha só. Que coisa, você veja. Você sabe que essa coisa assim, que eu falei para você, segredos de família, né? Como é importante, né? Mesmo no caso da adoção, você poder adotar, você partilhar, você inteirar a pessoa disso. Quantas pessoas eu atendi que carregavam, né? Esse segredo, quem são meus pais, né? Meus pais
adotivos não falam, negam, outros nem têm noção, mas o quanto o inconsciente, não adianta esconder, não adianta esconder nada do nosso inconsciente, que algo fica na pessoa ali, né? Por isso que é bom, sim, eu acho que quem tem vontade tem que tentar buscar, tem que, né, procurar, eu acho muito saudável. Você viu o caso dele, né, que aconteceu? É isso aí, maravilha. Olha só, vou pedir para essas pessoas que estão aqui conosco, né, pela primeira vez, né, no YouTube, se inscrevam. Faltam 10 inscritos para a Rádio Web Manaua chegar aos 2.000 inscritos no canal do YouTube. Vamos ver se hoje a gente consegue. Vamos lá, né? Agradeço, né, as pessoas que estão conosco na salinha, que façam essa inscrição aí para a gente se manter cada vez mais crescendo e aumentando a nossa audiência. Né? Você vê, né? Coisa interessante, né? Essa coisa da construção, né, Leia? Eu acho lindo, né? Você vê uma sementinha, vamos colocando uma sementinha. Eu sempre falo assim, né? O movimento família eu é assim, uma formiguinha, duas formiguinhas, três formiguinhas, mas nós vamos virar um formigueiro. Como, né? O programa também Horizonte, né? Vamos, formiguinha, outra formiguinha. E é isso que eu acabei de falar para você, né? A inteligência colaborativa. Como é fantástico isso, né? A gente poder aprender a colaborar um com os outros, né? Usar os nossos talentos. Olha aí, É isso aí. o Instagram. Né, eu tenho mais uma pergunta aqui, ó. Tá? Agora, em relação à família, né? Pais e filhos. Como poder, da Vera Lúcia também. Como podemos conquistar a confiança e compreensão, né, entre pais e filhos no dia a dia? Principalmente quando esses laços foram quebrados por algum motivo, tá? Ou outro, né? Alguma briga, alguma rusga, né? Como nós podemos fazer isso no dia a dia, essa confiança e essa compreensão mútua voltar? Você veja, né, Leia, o que a própria Adriana falou, o Marcos também, essa questão, né, da afetividade. Se a gente parar para pensar, né, no poder da palavra. Por exemplo, a minha profissão, né, eu uso, a minha profissão, minha ferramenta é a palavra. E pensar assim, nossa, a palavra, né, tem um poder tanto de construir, de curar, de salvar, como ela Sim. tem um poder o quê, né, de detonar, como a gente viu aí na violência doméstica, na violência psicológica. Então, assim, ó, o diálogo é fundamental, não é mesmo? Em qualquer situação. O diálogo é abrir o coração, falar, acolher, é expor os sentimentos com clareza. Porque você imagina uma criança, né? A criança, o pai e a mãe, vamos imaginar, né? A criança dentro de um contexto familiar, são os seus heróis. Aí você imagina a confiança que ela deposita nesses cuidadores, né? Que são representados, que fazem a função de pai e de mãe. Então, independente de tipo de família, alguém está cuidando dessa criança, porque nós somos uma espécie, né, que eu acho que é a única que leva tanto tempo, né, e precisa de tanto cuidado durante tanto tempo. Porque se a gente pensar num bebezinho, né, ele cai ali, imagina se a gente não cuidar dele com amor, né, com carinho, com toda atenção, como é que ele vai chegar, como é que ele vai se desenvolver? A gente sem amor, eu sempre falo, né, é bem complicado. E ainda mais sem cuidado, não tem como. Você fica ali no berço esperando que alguém venha te cuidar. Imagine você depositando toda essa confiança nesses cuidadores e ser traída por eles. Como, por exemplo, é o caso do próprio abuso, né, sexual. Sim. Eu me entrego tanto para você, quantas situações que eu já escutei, assim, de pais que confundem, ó, lá na história deles, que também foram abusados, que confundem o quê? A criança vir correndo, sentar no colo dele com as pernas abertas. Uhum. E confundir e achar que a criança está querendo fazer sexo com ele. Imagina. E aí, não segura a onda. É. Né? Você imagina o que você quebra ali? Então, muita gente, a criança não vai lembrar, não. Não, muita coisa a gente pode não lembrar, mas ela está aqui perturbando a minha vida e me destruindo. E muitas vezes eu não sei o que está me destruindo a vida. O que me leva à autossabotagem na idade adulta está aqui, registrado. Por isso que é importante você buscar o quê, né? Quanto mais buscar pelo autoconhecimento, se conhecer, né? Desvendar o que está registrado, melhor para você.
Porque, infelizmente, a gente pensa o quê? Cresceu o corpo, acabou a infância. Não, antes fosse assim, né? A gente não estaria vendo aqui na vida adulta o que a gente vê. O que a gente mais vê, o que que é? Pessoas com 20, 30, 40, 50, tendo comportamento do quê? De De 7, criança. de 10, não é? De Ou até criança. menos, não é, Lé? Exatamente. Exatamente. E tem Então, para aqueles. fazer esse resgate da quebra da confiança, ou para criar confiança, tem que o primeiro passo é respeitar o outro, né? Nos seus direitos, na sua individualidade. Nós temos que ensinar as É, crianças a serem mas, adultos autônomos, né? né, Independentes, livres. um pai só vai poder agir do jeito que nós estamos falando aqui, do jeito que você falou, no momento que ele se conheça, né? Porque se ele não se conhece, como que ele vai, né, ter essa confiança, essa compreensão de sentar com um filho, mesmo que tenha 5 anos, olhar olho no olho, né? Falar da verdade, falar com o coração. Olha aí, ó, se não acontece isso, uma imagem que o Jefferson está nos mostrando aqui, uma criança que deve ter o quê? Uns 4, 5 anos, sentadinho no escuro, olhando para baixo, olhando para o Olha chão. aí, olha o quadro. Né? Deve ter levado, né, o pai ou a mãe deve ter ralhado com ele, né? Porque ele deixou cair alguma coisa e aconteceu isso, né? Então, quer dizer, isso tudo, tu melhor, né? Tu é a profissional, né? O quanto isso pode prejudicar essa criança. Claro. E aí eu falo para você, que você acabou de falar uma questão aí, né? Você educa filho para ser perfeito? E vai ver Ah, as consequências. Não existe perfeição. Se o papai e a lógico. mamãe, ou os cuidadores, seja, fossem perfeitos, né? Mas não são perfeitos, ficam cobrando uma perfeição que a criança não pode nem falhar. Olha a gente Sim, aí, não podemos falhar, né? Nós temos que acertar sempre. Não é verdade? Temos que estar felizes sempre, mas não, o que que acontece? Não ensina a gente a olhar a gente de uma forma por inteiro, né? De uma forma, um sistema, o todo. Porque assim, eu posso falhar, né? Não tenho a perfeição, né? É uma idealização, está longe. Eu tento ser melhor, mas perfeita. E muitas vezes a gente vê isso, né, gente? Quantas crianças apanham, 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 apanham. Eu atendi casos, eu já trabalhei com criança, hoje não trabalho mais, é mais eu trabalho a partir da adolescente. adolescência. Mas quantas crianças eu já vi no meu consultório, quando eu trabalhava com criança, com casos de que a criança tinha alguns tipos de déficit, né? Até déficit de atenção, coisas, questões cognitivas, e apanhava, apanhava porque não aprendia, né? Não aprendia porque ela é vagabunda, porque ela não estuda. Nem Sim, sempre, gente, né? Nós temos que fazer uma investigação. O que está acontecendo com aquele sistema? Como eu disse, né? A família, né, é um sistema. Então, nós temos que sim. pegar aquele membro ali, aquela partezinha, aquele sistema, que faz parte do grande sistema, e ver o que está acontecendo. Porque também a família está, né, gerando muita. A família gera. Imagina uma criança que sofre abuso físico, psicológico e ainda sexual, ainda vai para a escola. Como Uhum. é que fica a Oh, cabecinha dela? Quantas coisas oh, acontecem, né? Que muitos professores, também eu fico sabendo, sim. né? Professores que eu já atendi, Me colegas surgiu. que contam Ah, do que vê na escola. A própria perfeito. automutilação, né? O que acontece? Uhum, uhum. Olha só, né? Agora me veio aqui uma pergunta que, tipo assim, ó, a família de 2 pais, 2 mães, né? 2 pais, 2 mães, a família flexível independente que a gente vê por aí, que adotam crianças, né? Adotam crianças. A gente vê, você acha que pelo fato dessas pessoas já terem sido discriminadas na sua infância, na sua adolescência, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade preconceituosa. Por mais que a pessoa diga, não, eu aceito, não, eu não sou racista, não, eu não sou preconceituosa, são, né? Nós somos, né? Porque está introjetado na nossa sociedade, né? Então, Então, tentando desconstruir isso, né? esses pais gays, né, homossexuais, se tornam, né, muito mais pais e se torna uma família muito mais amorosa, afetiva do que outras que existam por aí, de homem e mulher. O que você acha? Pode ser? Sim, claro, com certeza. E também aquilo, né, Léa, tem a ver com a história de cada um, o que cada um fez, né? Apesar Uhum. de toda a violência que sofreu, né, que eu falei, quantas pessoas eu já atendi, né, que vieram com casos de violência horrorosos e que conseguiram resgatar, né?
o seu amor próprio, o seu autorrespeito, a sua autoconfiança, a sua autoconsideração, e tiveram condição o quê? De passar isso para o outro. Isso, porque não querem que o filho passe por aquilo que ele passou. Então, Exatamente. se torna muito mais E para isso, não adianta eu repetir o que fizeram comigo. Por isso que eu te falei. O que você quer? Você quer filhos amanhã como, né? Reflita sobre isso. Porque eu sempre falo, né? Quando você pergunta para uma criança, o que você quer ser quando você crescer? Você já ouviu alguma criança falar para você, eu quero ser um político corrupto? Eu quero ser um traficante? Você já ouviu alguma criança falar isso? Não, né? É sempre assim, eu quero ser um médico. Sempre coisa maravilhosa, né? Eu quero ser um grande empresário. Mas nunca o que a gente está vendo, né? E vê, né? Será que essas pessoas, né? Elas já nasceram para isso? Vou ser traficante, vou ser prostituta, eu vou ser um político corrupto, entendeu? Então tem toda uma história por trás que constrói esses personagens que estão aí na sociedade. É disso que eu aprendi, porque veio de algum lugar. Porque, não é verdade? Se você perguntar para qualquer criancinha, você vê nela, né, a vontade de dar certo, a vontade de, né, dessa positividade. É linda de ver. Mas o que acontece? Ela vai crescendo e dependendo da onde, do ambiente que ela cresce, ela vai reproduzir. É isso que eu acredito. E é isso que eu mais vejo. E a minha força de acreditar na educação para o amor próprio e na terapia é justamente pela minha própria profissão. Há mais de 20 anos recebendo no meu consultório homens, mulheres, escutando, né? Homens, mulheres, casal, família. E aí? E daí, Sim. né? Onde é que está a grande questão? É por isso que eu venho falar sobre isso. E estou falando sobre isso, que é uma voz a mais falando sobre coisas muito importantes. Né? Que nós temos que dar nome para o que acontece. Não podemos colocar a família e fazer da família como algo sagrado. Os filhos não prestam, os pais são maravilhosos. Nem sempre nessa ordem. Não é? Então, assim, nós precisamos sim, também pensar os papéis de pai, de mãe, de filho. Quando eu falo pai, mãe e filho, eu estou falando da função. Porque, por exemplo, um casal homossexual, eles vão exercer a função de pai e mãe. Entendeu? E esse casal homossexual, o filho pode ser hétero. Porque essa questão da construção da orientação sexual é, né, de acordo com cada vivência, cada um tem a sua vivência. É tudo muito individual, cada um é um sistema. Não é? Existem as influências. Só que, não necessariamente, o casal homossexual vai adotar uma criança, vai ser um homossexual, por exemplo. Né? Isso é muito criticado, né? O casal homossexual não pode ser pai, vão colocar, né? A criança adotiva perder. Tanto que mudou muito hoje, ainda bem, né? Estamos abrindo aí, porque as crianças merecem, sim, né? Um casal afetivo, cuidadoso, que respeita a criança, independente do tipo de família. Olha, e não deixar as crianças, né? Porque muitas vezes você vê, né? Tanta pregação de moral que a gente fica chocada de ver onde é que acontecem as grandes tragédias. Então, isso é importante, né? A gente poder falar. Porque não é porque o tipo de família é que vai estar gerando a violência física, psicológica, sexual, vai destruir o outro. Qualquer família. Por isso que nós temos que trabalhar o quê? Justamente, né? Cada um buscar se conhecer, buscar entender um pouco da sua história infantil, o que aprendeu, o que acredita. As crenças estão aqui. O que você acredita? Né? O que você acredita sobre o amor, sobre o relacionamento, e assim vai, sobre dinheiro. Né? São muitos eu mental, eu financeiro, eu sexual, eu emocional. O que você acredita sobre a saúde mental? Né? O que você acredita sobre a questão sexual? Como é que você lida com a tua sexualidade? Né? A tua orientação sexual, como é que você lida com ela? Heterossexual, homossexual, e assim vai, né? Transsexual, e vamos embora. Pansexual, bissexual. Olha só, Néa, a Adriana volta aqui e lembra das crianças que foram numa escolinha, numa creche, que eram amarradas, né, nas cadeirinhas, né? Que os pais deixavam as crianças lá e iam trabalhar, né? Até que um belo dia foi descoberto, né? Então ela pergunta, né? Vai ficar marcado isso nessas crianças? Com certeza. Muitas vezes você vê, tudo crianças bem pequenininhas, né? Mas estão ali registrados para sempre, né? E isso pode interferir na vida delas e elas nem se dão conta. Não Por que naquilo, né, elas estão tendo um tipo de vida que tem hoje? Por isso do autoconhecimento. Eu tenho que buscar. A família tem que informar, né? Como eu atendi um caso de uma mãe que me procurou, porque o filho tinha 11 anos
acho que até trouxe essa história aqui, mas só para registrar. E ele foi abusado pelo pai quando ele tinha 3. E esse pai, né, começou a, depois de toda confusão, uma família abastada, esse pai começou o quê? O pai muito abastado e só enchia o menino de presentes. E essa criança não sabia que tinha sofrido esse tipo de abuso por esse pai. E aí, chega lá nos 11 anos, esse pai, né, só presentes, pastéis, não sei o que, aí a criança, né, chega na mãe e diz, mãe, não consigo amar o meu pai. Eu fico com ele, mas eu não sinto bem. O que acontece? Como eu sou ruim, né, mãe? Eu sou uma pessoa má, porque ele faz tudo para mim, mãe. E eu não consigo sentir nada por Olha ele, só. não gosto de estar com ele. Assim com a mãe. Olha a situação. Uhum. E aí, né? Olha aí, o abuso estava aqui. Tá. E fez terapia e descobriu? A mãe não sabia. Não, a mãe soube, foi uma baita confusão, sim. Tentou tirar o filho do pai, mas não pôde. Aí, aquela coisa, né? Acompanhante, toda vez que o pai ia visitar tinha que ter acompanhante, mas assim, bem complicada a coisa, entendeu? Mas a criança até então, naquilo ficou, né? Mas chegou nos 11 anos que começou a aparecer essas questões, e ele questionando essa mãe, e sentindo muita culpa, né? Desenvolvendo aquele sentimento de culpa, como é que pode ele ser uma pessoa tão ingrata, né? Com esse pai tão maravilhoso? Só que esse pai não Então, era tão maravilhoso assim, né? Eu estou né, falando o de um que processo faz. assim, lógico, ano passando, eu só dando um exemplo do que Sim, fica em mim, né, que eu sim, acho que não vai afetar minha vida adulta, ou até durante a própria afeta, desenvolvimento infantil, afeta. esse tipo de Uhum, violência afeta horrorosamente. uhum, E uhum. nós E temos que quando. falar e sim, lutar contra esse tipo de violência que vem com o quê? Com essa construção da cultura para o ódio, né, gente? Não tem respeito, né? Não tem respeito pela diferença. Nós temos que ensinar as pessoas a lidar com a diferença. Olha aí a diversidade, isso é uma realidade. Nós vamos ficar fingindo que não. A diversidade sexual, ela é real. Por mais que seja proibida ou não, que não goste, que tenha preconceito, ela existe, não é verdade? Claro. Mulher preta, homem preto, é mentira, é real. E qual é a questão? É muito mais fácil a gente aprender a conviver com a diferença, né? Seria muito mais. Esse mundo que eu falo, eu não vejo como um mundo de utopia, não. É lutar para isso. E se a gente juntar forças, tem muita gente boa, né, que tem esse mesmo ponto de vista. Juntar forças para a gente o quê? Desconstruir. Né? Racismo estrutural, machismo estrutural, educação estrutural. O que é isso? Vamos arrancar essas raízes e contar uma história diferente. Eu acredito muito nisso. E eu acho que essa é a minha contribuição. E fico muito feliz de estar aqui, né? Vocês abrindo esse espaço para poder também falar sobre aquilo que eu acredito. Né? Porque eu Claro. também não vim de uma educação para o amor próprio. Não, eu fui Uhum, buscar também, né? Me refazer, claro. me reconstruir. E é justamente por isso que eu trabalho, né? Com o que eu trabalho. Não é só que eu sou a psicóloga e aí, mas eu tenho vida pessoal. Mas eu tive que consertar muita coisa da minha educação e continuo tendo. E acho que vou morrer consertando, mas esse é o objetivo, né? É consertar e não achar que pau torto morre torto. E aí a gente não faz nada, né? A gente não promove nenhuma mudança. Então, Como a própria questão da busca do próprio tratamento psicológico, né, gente? É parar com esse preconceito e desconstruir essa ideia de que terapia está louco. então, Não, não é. procure aí a Neata Will, né, no Instagram, psicóloga Neata Will, tudo É, junto. Né? arroba Ou psicóloga então Nessa Will. família.eu, né, no Instagram. Nós mudamos o nome também agora no Instagram, é arroba terapia da família eu. O endereço também no Ah, Instagram. E também sim. estamos no YouTube aí, construindo o nosso canal, que é o YouTube Terapia da Família Eu. Estamos aí, Olha aí. né, Léa, nessa construção de levar Ah, coisas boas, informações, não é fake, né? É fato. Acho que é muito isso aí. importante, né? A gente levar a verdade, não é? Porque a verdade é que cura. A mentira faz a gente adoecer. E é isso que eu vejo muito no consultório. Quando as pessoas descobrem a verdade delas mesmas, da história delas, elas não ficam loucas e nem morrem. Muito pelo contrário, elas ganham uma vivacidade, uma energia para a vida maravilhosa, porque esse é o poder da verdade, né? Então é isso aí, vamos buscar o quê? Nos conhecer para melhorar, né, Leia? Porque eu só posso Com melhorar aquilo que eu certeza. conheço. Se eu não conheço, eu Com vou melhorar o certeza. quê? Eu vou achar que bater, por exemplo, encher meu filho de pancada para ver se ele estuda, é certo. Porque foi assim que eu aprendi. E acho que não tem consequência, mas tem, né? Muita gente acha que, né? Nossa, eu apanhei tanto, me tornei uma pessoa tão maravilhosa, será mesmo? Vai para dentro da casa dessa pessoa para ver se ela é tão maravilhosa. Né? Porque o sucesso não é só financeiro.
Né? O movimento social Família Eu, educando para o amor próprio, né? Que você é presidente. Existem outras pessoas, existe uma equipe. Vocês desenvolvem, né? Trabalham aí no site, né? Nas redes sociais. Estão trabalhando agora. Fale um pouco, né? A gente tem ainda 7 minutinhos. Conte para nós ainda o trabalho, né, que vocês estão fazendo, né, trabalhando para transformar o dia 28 de fevereiro num dia estadual, né, do amor próprio, não é isso? Exato. Nós estamos numa equipe, assim, nós trabalhamos com muitos braços, né, fora, não só dentro do nosso sistema, né, vamos dizer assim, são as ideias que a gente tem e a gente vai buscando, contando com outros braços terceirizados, como essa questão do amor estadual, nós estamos trilhando o mesmo caminho que nós trilhamos para conquistar o amor, né, o Dia Municipal do Amor Próprio, que nós conquistamos lá em 2020. Olha Sim. aí, ó. 28 de fevereiro. Vocês vão manter o dia, né? Só que daí vai abranger Sim. Município e estado. Nós vamos manter o dia até chegar no internacional. É uma escadinha, né? Então, nós começamos em 2020, nós conquistamos o municipal e continuamos, né, em busca, e agora já estamos, assim, prestes a concluir já com o estadual, já está assim, na fase final da gente conquistar a lei do Dia Estadual do Amor Próprio, que nós vamos agora atingir todo o estado do Rio Grande do Sul. Depois nós vamos atingir todo o nosso país e depois nós vamos atingir o mundo, né? É um processo, né? Que a gente estava conversando nos bastidores, né, Leia? Tudo é um processo. E quanto mais colaboradores, melhor, né? Para ajudar. Eu penso nesse dia, né, que você fala do amor próprio, educando para o amor próprio, nesse movimento, estarem nas escolas, né, desde a primeira série, né, ou até desde o jardim nível B, né, porque só assim nós vamos conseguir mudar, né, a família. Mas essa é a nossa luta, mas você vê como não é fácil, porque para e pensa, nós estamos dentro, né, de um tipo de educação estrutural. Nem a educação sexual, né, tá difícil de botar lá dentro, porque a quem convém ensinar a criança a pensar, ensinar a criança a questionar, ensinar a criança a se proteger até com relação à tentativa de abuso sexual contra ela. Quer dizer, então a gente está lutando contra muita oposição, não é verdade? Então, é isso que eu estou te falando, nós estamos de muita força, muitos colaboradores, as pessoas que realmente querem, né, transformar o que nós estamos vendo, né, acontecer com a cultura do ódio, que está aí já há muitas décadas, na verdade, ela só vem, nós temos que construir a cultura do amor próprio, porque tudo começa, né, todo tipo de amor começa com amor próprio. Se não tem amor próprio, não tem outro tipo de amor. Levar para a área educacional, né? Levar para a área educacional é importantíssimo, né? Claro, e a gente continua batalhando, a gente está sempre, entendeu? Mas só que não depende da gente, né? A gente faz a nossa parte, que é que nem essa coisa, a gente envia material, a gente envia, mas tem muitas variáveis, né? Até a gente chegar no que a gente quer, né? Só não podemos desistir, né, Lei? Temos que resistir, não Exato, desistir, juntar forças, né? E resistir e a gente chegar aonde quer, porque eu acredito, se a gente não desistir, a gente chega lá, não é? Acho que é a base, né? Com certeza. Então, quero agradecer a audiência, agradecer as pessoas que estiveram aqui conosco no Face e no YouTube, né? Pedir, se não fez a sua inscrição, faça lá, antes da gente sair do ar, antes de encerrarmos aqui, né? Dê o seu like, faça a sua inscrição, compartilhe. Porque e mesmo aqueles, né, Léa, que vão assistir depois, isso, também já tem que compartilhar, né, para os seus amigos, porque aqueles que não estão nos assistindo agora ao vivo, quando chegarem em casa no fim de semana, tranquilamente poderão assistir a live com a Néa Tauil, que esteve aqui comigo no dia de hoje, com esse tema maravilhoso, com todo esse conhecimento que a Néa tem, e toda essa experiência que ela tem, e toda essa resistência e persistência em manter o movimento dela,
né? Um movimento social Família Eu, educando para o amor próprio. Só tenho que te agradecer, muito obrigada pela tua disponibilidade. A live foi maravilhosa, né? Com bastante perguntas, a audiência é excelente. Tivemos até tua amiga lá do exterior, que ela avisa que ela é de Toronto, do Canadá. Ela diz aqui no YouTube. Toronto, Canadá. Tivemos audiência internacional. Viu? Que É isso chique! aí, Viu ó. como nossos horizontes, né? É Estão isso indo aí. longe, né? Então, minha querida, passo para ti, né? Para dar teu encerramento, tua despedida. E mais uma vez, muito obrigada pela participação. Por favor. Eu também agradeço, Lé, muito obrigada a você, muito obrigada a todos, né, que estão aí comigo, lutando pela construção da cultura do amor próprio, todos que participaram, todos os amigos, todas as pessoas que estão aí querendo realmente que a gente possa fazer essa mudança do ódio próprio para o amor próprio, que ele é possível. Amei estar aqui com vocês, uma tarde maravilhosa. Estou receptiva aos próximos convites, né, querida? Com beijo certeza. imenso para todos. Tema, os segredos é ótimo, segredos familiares. Maravilhoso. Eu gostei desse título. Segredos de família. Segredos de família, Segredos de família. Até acho muito que bom, vale a pena também. É uma outra informação riquíssima. Uma novela, qualquer coisa assim. Segredos de família. Um bom título. Exato. Muito obrigada. Um bom final de tarde para ti, para todos. Um excelente final de semana. Diz que vem muito frio por aí.